Oiê, vitoriosas e vitoriosos, como vocês estão? Estamos na luta. Hoje eu quero falar sobre gatilho. As pessoas que têm transtornos, ansiedade, depressão ou qualquer outro tipo de transtorno, sabem muito bem o que é, né? Gatilhos. E o que pode ser gatilho para uma pessoa pode não ser para outra, mas o fato é que os gatilhos, eles nos levam, né, a entrar em crise, nos levam a não ficar bem e às vezes até demorar naquela crise. E hoje eu quero falar sobre um gatilho que eu tive antes de eu ficar assim, né, com essas crises de ansiedade e depressão. Eu sempre tive depressão desde criança. Só que era aquela depressão mais controlável. Eu vivi a minha vida com a depressão, só que aquela depressão controlável. Chegou um certo ponto da minha vida que eu comecei também a ter crises de ansiedade, né? No decorrer dos acontecimentos das coisas, eu comecei a ter crises de ansiedade. Mas tudo isso estava, digamos assim, no meu controle. Hoje, eu tenho uma depressão destrutiva. Depois a gente vai falar, daqui a pouco, um pouco mais sobre isso. Como é que eu posso explicar? Eu me casei em 2018 e o meu casamento não foi como deve ser um casamento. E eu vivi durante o casamento diluindo o luto e adoecendo mais e diluindo o luto do meu casamento não ser o que deveria ser, lutando para tentar transformá-lo num casamento que deveria, do jeito que é certo. E vendo que era murro em ponta de facas. Até o momento em que eu decidi, percebi e entendi que não tinha mais condição de continuar. E aí é onde vem o gatilho. A minha separação não iria me colocar na depressão que me colocou, destrutiva. Porque eu já vinha diluindo o luto dessa questão do casamento não dar certo, de saber que teria que separar, que teria que me divorciar, que esse momento chegaria. Dentro do casamento, eu já vinha diluindo isso. Então, claro que eu iria viver como vivo o luto do divórcio, mas não seria, isso não me colocaria no estado em que eu fiquei. Mas teve um gatilho, né? Teve um gatilho. E eu quero ler sobre isso porque eu não consigo falar. Então eu escrevi para que eu pudesse ler. E durante a leitura eu vou falando alguma coisa sobre. Eu descobri que as pessoas que deviam ser o meu porto seguro tinham um amor condicional. E o julgamento delas foi a gota d'água. Descobri que a minha comunidade de fé, que eu fazia parte, defendia sempre também matava mulheres. Eu quero parar um pouquinho nessa parte. Eu tinha uma admiração muito grande pela comunidade de fé onde eu fazia parte, desde dos meus 11 anos de idade. Com altos e baixos. Eu estou com 38 anos e eu estava dentro dessa comunidade de fé. E durante os meus quase 7 anos casada, porque faltava um mês ou era 2 para completar 7 anos quando a separação aconteceu,
Faltava... Foi em novembro. A gente completaria 7 anos em janeiro. Então é isso. Eu considero que eu vivi 7 anos casada. Durante esses 7 anos eu pedi ajuda. Eu falei com as pessoas o que vinha acontecendo. E as pessoas sabiam que eu tinha que me separar. Elas viam nos meus relatos. Elas viam na minha saúde. Elas viam em mim. Elas viam em mim definhando. Mas elas diziam para continuar. Ou direto ou indiretamente, elas diziam que eu tinha que continuar. Com palavras ou atitudes. E eu adoeci muito durante esses 7 anos. Em que ninguém olhava de fato para mim. Não olhavam para mim. Olhavam para o casamento, olhavam para outras coisas, mas para mim, Dionei, Maria, que tá aí no canal escrito Maria, porque meu nome é Maria Dionei, não olhavam. Agradeço aqueles que olharam para mim porque teve um ou outro que de fato olhou para mim. Enfim. Só que eu não percebia que as pessoas sabiam que eu tinha que me separar e mandavam eu ficar. Hoje eu sei. Quando eu finalmente separei, eu precisava de apoio, de suporte e de amparo. Mas eu recebi o contrário. Eu recebi descrédito, eu recebi julgamento, eu recebi questionamento e abandono. Tentaram me culpar, colocar parcelas de culpa em mim. E eu sabia que eu não tinha. Eu recebi palavras muito duras de que eu deveria receber amor, acolhimento. Naquele período eu já estava fazendo cocô na fralda, porque eu não conseguia segurar, as crises de ansiedade eram muito fortes. Então se eu saísse ou até dentro de casa eu tinha que ficar de fralda. Porque saía sem que eu percebesse. Então, eu não imaginei que a comunidade de fé que eu estava também iria me matar, tentar me matar com suas atitudes. Isso foi o gatilho. Eu tive que fazer uma carta. Não foi a igreja que me pediu, que me mandou. Mas a minha dignidade não me permitiu mais continuar em um lugar que mata mulheres. Então eu fiz a minha carta e pedi a remoção. Não me arrependo. Não me arrependo. De jeito nenhum. E é claro que quando eu fiz isso, me doeu. Mas foi necessário. E eu aprendi a viver sem aquela comunidade. A ficha caiu de que também matam mulheres que não olharam pra mim, que queriam que eu voltasse, vendo que não me faria bem.
porque não olhavam pra mim, porque o amor é condicional. E tudo isso foi um gatilho tão violento pra mim, que o meu corpo e a minha mente entrou em colapso. Sim. O meu corpo e minha mente entrou em colapso. E eu quase morri. Pode achar que eu tô dramatizando, mas nada disso aqui é frescura, nada disso aqui é drama. Eu quase morri. Só um instante. Esse aqui é meu corpo. Esse aqui é meu corpo magro. Eu até já engordei um pouquinho. Depois de lá, eu perdi o meu corpo praticamente todo em poucas semanas. Eu sei que tem gente que pode estranhar porque nem na rede social eu não postava uma foto de biquíni nem só com a parte de cima. Mas eu não tô aqui pra mostrar um biquíni. Eu estou aqui pra mostrar o que há por trás de uma doença, o que há por trás de um corpo. Eu emagreci demais, eu fiquei flácida. Isso aqui não é dieta, isso aqui é o resultado de meses de luta, onde a depressão e a ansiedade conseguiram consumir tudo. E sim, eu quase morri. Daí então, eu passei a me esconder. Porque as pessoas me olhavam na rua, me viam na rua, com aquele olhar de dó. E eu não precisava de pena. Eu não precisava de dó. Eu precisava de amor, amor sincero, acolhimento verdadeiro. Não era de pena, nem de julgamento, nem questionamentos. E aí eu me isolei, porque os olhares de pena me faziam chegar em casa e passar mal. Eu quase desmaiei na rua depois de receber um olhar daqueles que deveriam, que pregam amor, que mais falam do amor. Você já teve o seu corpo afetado assim por causa de alguma crise? Ou de engordar muito, comer, acabar comendo muito, nas crises de ansiedade, engordar? Você já teve o seu corpo assim? Já aconteceu? Me diga aí nos comentários se você já passou por alguma coisa dessas aí. Ai, mas saiba que a gente vence, a gente consegue, a gente sobrevive, a gente vive, a gente renasce. É cada dia uma vitória. É cada dia uma vitória. Se o seu transtorno está gritando em você, se o seu corpo está carregando as marcas da sua batalha, eu estou aqui para te dizer que nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos, nós conseguimos. Eu agora vou voltar a fazer meus agachamentos, que eu não estava conseguindo fazer, para fortalecer o meu corpo, porque sim, eu me sinto muito fraca fisicamente. Eu vou voltar a fazer os agachamentos e um dia, aqui mesmo, onde eu estou expondo esse corpo, vocês vão ver meu corpo voltando. E não só por questão estética. Eu tenho problema de hernia de disco, eu não posso malhar, fazer academia, também não tenho condição financeira. Mas eu vou fazer no meu ritmo, no meu o quanto eu suportar os meus agachamentos. E vocês vão estar vendo aqui o resultado de tudo. E se você precisa se cuidar, precisa fazer esse esforço que eu vou fazer em qualquer outra situação, no meu caso é agachamentos, o seu pode ser alguma outra coisa que você precisa fazer, faça. A nossa batalha a gente vence.
é fazendo o que tem que ser feito. A gente não tá só. Eu me lembro do dia que na primeira semana, na minha primeira semana casada, que eu escutei o meu ex-marido me dizendo se eu não colocaria silicone, porque ele sempre gostou de mulher do peitão. Naquele dia nem me doeu tanto, mas depois, com outras coisas, eu vivi essa dor apareceu. Eu me lembro do dia que ele disse que a primeira coisa que ele notou em mim foi a orelha, porque eu tinha a orelha grande, porque eu tinha um orelhão. E eu comecei, depois de um tempo, sem nem perceber, esconder minha orelha. Só andava com o cabelo preso, de alguma forma que minha orelha não aparecesse. Demorou eu perceber que eu estava fazendo isso, mas inconscientemente eu estava escondendo minha orelha, que eu nunca tive problema nenhum com ela. Hoje, essa orelha, grande, anda assim, bem marcada, bem evidenciada, cabelo preso. E ela tá aqui, ó, com acessórios que eu quero que todo mundo olhe pra ela, na rua, por onde eu passar. Eu não escondo mais minha orelha, eu não escondo mais meu peito pequeno, eu ando sem sutiã mesmo. É. E esse corpo aqui, que tá lutando, esse corpo aqui, que tá carregando as marcas dessa depressão, dessa ansiedade, que quase morreu, ele não se esconde mais. Ele não vai mais se esconder. Esse corpo vai andar aí nas ruas. Esse corpo vai ser exposto como sem medo. Sabe? Esse corpo não vai mais se esconder. Aliás, ele já não mais se esconde. Assim como essa orelha está sendo evidenciada. Ele estará exposto na rua e vivendo. Que a gente seja restaurado, que a gente fique bem, que a gente aprenda muita coisa durante esse período que a gente está vivendo de doença, que a gente se cuide, que a gente se ame e se afaste de tudo que nos faz mal. E é isso aí. Até a próxima, não sei que dia eu vou gravar de novo. Mas vamos nos cuidar, porque se a gente não se cuidar, as pessoas que a gente espera que cuide, às vezes não cuidam. Tchau.